amores! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez para mais uma aula para a gente aprender juntinho. Eu espero que vocês estejam gostando e vamos lá para o nosso cantinho agradável. Vocês aí de casa e eu aqui me sentindo cada dia mais perto de vocês. Na nossa aula de hoje de matemática, nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula anterior, que era o quê? Quem lembra? Nós estávamos falando de adição. A tia mostrou para vocês como é que a gente pode fazer para juntar elementos usando o que? A adição. Então, vamos dar continuidade. Primeiro, a gente vai fazer as correções das páginas 59 a 61, que foi as atividades que ficaram para vocês fazer aí em casa. Se você ainda não tiver concluído essa atividade, não esqueçam de estar com o livro e o seu lápis em mãos para a gente poder corrigir junto, tá bom? E logo em seguida a gente vai aprender mais sobre as adições com mais de duas parcelas, algumas estratégias super legais para a gente utilizar e fazer a nossa adição. Vamos lá? Na página 59 do livro de vocês, lembre-se, volume 2, tá bom? Acho que vocês já estão acostumados com ele, que já é o que a gente vem trabalhando durante essas aulas. Diz assim na página 59, leiam junto comigo. Observe os carrinhos e caminhões na estante de uma loja e complete. Aí na imagem de vocês, aí também no livro, vocês podem ver que tem uma estante assim igual a essa e neles estão aí os carros e os caminhões dessa loja. Para saber o total de brinquedo na estante, fazemos uma adição. Nós vamos somar quantos carrinhos e quantos caminhões tem ao todo aí na estante. Tia, mas como é que eu vou fazer isso? Vocês podem utilizar qualquer objeto que tenha muita quantidade na sua casa. A tia hoje trouxe alguns palitinhos que também vocês podem ter aí em casa ou podem confeccionar depois de comer o picolé de vocês, ó. Que tal juntar uns palitinhos? Ou então também pedir para a mamãe ou papai, se possível, trazer de algum lugar esses palitos. Mas, gente, pode ser tampinhas, pode ser os seus carrinhos, meninos, pode ser as bonecas, meninas. Tudo que tiver em grande quantidade que você possa usar para fazer a sua adição. Então, nós temos aqui, ó. Aqui está dizendo o que você deve fazer primeiro. Contar os carrinhos e contar os caminhões que aparecem aí na estante aí do seu livro. Aqui diz que nós temos o quê? 11, o quê? Vamos contar? Os carrinhos primeiro, vocês encontraram quantos carrinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carrinhos. Então, você vai fazer como? Separa 11 objetos e depois a gente vai ver, deixa aqui guardadinho os 11 objetos, depois a gente vai juntar mais 13, que é a quantidade de caminhões que você deve ter achado aí na sua atividade. Então, nós vamos contar mais 13, olha só. Tia, adição é o quê? É juntar ou é separar? Adição, meus amores, é juntar os elementos para que a gente possa saber o total. Então, eu vou juntar 11 palitos, que é referente aos carrinhos, e 13 palitos referente aos caminhões. Depois que eu juntei as quantidades, eu vou contar quantos eu fiquei no total. E vou encontrar o número quê? 24. Então, a resposta é: há 24 brinquedos nessa estante. Vejam, meus amores, que aqui, ó, ele colocou. Se você tiver colocado diferente, não tem problema. Se você tiver colocado 13 no lugar do 11 ou 11 no lugar do 13, não vai alterar o nosso resultado aqui na nossa soma, tá bom? Na terceira questão diz: Alice e Rafael vão juntar o dinheiro que possuem para comprar um presente para sua avó. Alice tem um total de dinheiro com essas cédulas. Ela tem uma cédula de 5 e tem duas moedas de R$1. O que é que você vai fazer primeiro? Vai somar, juntar quanto em dinheiro a Alice tem. Caso você tenha esse material em casa, aquele dinheiro que às vezes vem no final do livro para recorte, fica muito melhor para você fazer a sua soma.
Então, ela tem 5 mais 1 e mais 1, que dá um total de R$7. A Alice tem 7 e o Rafael, ele tem 2 cédulas de 5, mais uma de R$1, que equivale ao quê? 5 mais 5, que dá 10, com mais 1, que dá 11. Meus amores, como é que eu vou fazer, tia, mas eu não tenho o dinheiro em casa? Volta novamente para os seus objetos de soma. Você vai contar até, o valor. Quanto que a Alice tem? Você separa, 7. Quantos que o Rafael tem? 11. Separa mais 11. E depois, faz como a tia ensinou. Junta e conta tudo novamente. É muito fácil. Então, a gente pode dizer que Alice e Rafael juntos têm quantos? R$18. Beleza? Continuando na página 59, nós temos a quarta questão. Aí diz, forme grupos de 10 objetos e complete. Aqui a Tiane já circulou, Você vai contar 10 clipes, circula e forma um grupo. Depois você conta mais 10 clipes, circula, né? Então aqui eu pude contar de 10, os grupos de 10 e 10 eu formei quantos? 1, 2 grupos, não é isso? Aí aqui, aquela perguntinha para a gente completar. Se eu tenho 2 grupos de 10, então eu vou ter quantas dezenas? Isso mesmo, 2 dezenas, que equivale a quantas unidades? Quem lembra? Se eu junto aqui, 10 mais 10, eu vou ter quantos? 20 unidades. Beleza. Então, você vai responder que tem, 2 dezenas. E depois que você circulou, percebam que sobraram alguns clipes. Quantos clipes sobraram aí depois que vocês circularam? Sobraram 5 clipes. Muito bem. Então, vamos completar. Eu tenho 2 dezenas e 5 unidades. E é a mesma coisa que tem 20 unidades mais 5 unidades, que equivale a quanto? 25. Até aqui tá dando para acompanhar? Se não tiver, para um pouquinho e começa de novo, tá bom? Vamos lá. Na página 60 diz que a gente vai acrescentar quantidades. Como assim, tia? Aí na imagem tá dizendo que tinha quantos cachorros? 2, não é? Então eu vou representar aqui, Eu tenho 1, 2. Logo em seguida, chegaram mais cachorrinhos. Então eu vou acrescentar a quantidade de cachorrinhos que chegou. Chegaram mais quantos? Mais 1, 2, 3. Olha só. Aqui eu juntei o que tinha antes e acrescentei a quantidade que chegou depois. Aí você vai colocar aí, 2 mais 3 é igual a quantos que você juntou? Muito fácil, né? 5. E logo embaixo você vai fazer a operação matemática, que é essa quando a gente utiliza o símbolozinho lá e o sinal de mais. 2 mais 3 igual a 5. Então, nós podemos dizer que participaram dessa brincadeira 5 filhotes. Então, vamos lá. Na página 60 também tem uma atividade que fala assim, Havia quantos patos aí no lago? 2. Meus amores, não esqueçam de observar o que a questão está lhe mostrando. A questão está lhe dando dicas de quantos patos havia, que ela diz o que eram 2 patinhos na lagoa. E depois chegaram quantos? Mais 1, 2, 3, 4, né? 5, 6. Havia 2, aí foi acrescentado mais quantos? 6. Então, fica muito fácil. Depois você vai só contar quantos ficaram ao todo. Então, nós podemos resolver aqui, 2 patinhos que já estavam, mais 6 que chegaram depois, que é igual a quantos? 8. Então, no total, há 8 patos. Viram só como é fácil resolver assim quando a gente tem algum objeto? Fica bem melhor de contar.
Aqui diz na letra B, Lúcio tinha 14 livros e ganhou mais 2. Lembrem-se, ele tinha quantos livros? Foi a primeira informação que a gente recebeu. Ele tinha aqui, ó, 14 livros. E foi acrescentado mais quantos livros? Mais 2. Muito bem, então, ó, mais 2. Aí eu vou contar quantos ficaram no total. E você respondeu o quê? Então, vamos à nossa operação. 14 mais 2 é igual a quantos? 16. Caso vocês também não tenham em casa nenhum material assim parecido, vocês devem se atentar às imagens. Na imagem, meus amores, também mostra, vocês podem contar utilizando a imagem que está aparecendo aí no livro de vocês. Na primeira tem lá os 2 patinhos já dentro da lagoa e os outros que chegaram. Então, você vai contar, observar a imagem e contar quantos tem no total. Entendido? Vamos prosseguir. Aqui, na segunda questão, já na página 61, Renato tinha 6 peixes e ganhou mais 3. Desenhe os peixes e responda. Primeiro você vai desenhar o quê? Quantos peixes o Renato tinha? Que são quantos? 2, 3, 4, 5, 6. Renato tinha o quê? 6 peixes. E ele recebeu mais quanto? Mais 3. Ele ganhou, não é? Então, eu vou botar mais 3. Então, quantos peixes você vai desenhar aí nessa primeira? Primeiro, você vai observar aqui, olha só. Ele tinha. Quantos ele tinha? 6. Primeiro, você vai desenhar somente os 6 peixes que ele tinha. Depois, quanto ele ganhou? 2, não foi? 3. Então, você vai ver aqui que ele desenhou mais 3. E logo abaixo, você vai fazer a nossa operação matemática, que ficou fácil. Você vai aqui contar 6 mais 3, conta tudinho que dá o quê? 9. Então, Renato ficou com o quê? 9 peixinhos, não é? Na questão seguinte diz, Luciana tinha 10 bolinhas de gude e ganhou mais 6. Também você vai utilizar o mesmo procedimento. Você vai colocar as 10 que ela já tinha e depois acrescentar mais 6. E no final somar tudinho e ver quantas dão. Vamos lá? Lúcia ficou com quantas bolinhas? Vamos contar aí, meus amores. Ela ficou com, quem sabe me dizer? 16, muito bem. 16 bolinhas de gude. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas formas de como a gente pode somar a adição com mais de 2 parcelas. Eu quero que vocês observem o que a Tiane trouxe para mostrar para vocês, tá bom? Para que a gente possa juntos aprender uma forma bem legal de somar a adição com mais de 2 parcelas. Vamos lá? Vou só preparar aqui e mostro para vocês. Eu trouxe aqui para vocês algumas demonstrações da nossa adição com mais de 2 parcelas. No livro de vocês, vocês têm essa imagem que mostra aqui umas bandejas com alguns copos. A tia vai mostrar para vocês aqui, ó, como que a gente faz para somar quando a gente tem mais de uma parcela da adição. No primeiro copinho eu vou botar 2, depois eu vou botar 3 e depois eu vou botar mais 2, certo? Então vamos ver como é que a gente vai fazer a soma. Aqui aparece, ó, 3 mais 4 mais 2, certo? Então, a gente vai ter que somar, tia, mas é difícil. Não é. Eu vou, da mesma forma, juntar e ter o nosso resultado. Vamos lá? No primeiro eu tenho 2, aí eu vou pegar 2. Depois eu tenho quantos? 3, aí eu vou botar aqui mais 3. E depois eu tenho quantos? 2. Então, a gente pode entender que 2 mais 3 mais 2 é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Deu quanto aí? Deu 6, não é? Foi 6? Vamos contar novamente para a gente não ter dúvida. 2 mais 3
mais 2. Será que foi 6? Eu acho que não. Vamos tirar aqui para a gente ver o nosso total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ficar atentos, tá bom? Para a gente não errar. Vocês entenderam como foi que a Tiane fez? A Tiane fez um exemplo parecido. Aqui ele utilizou os copos para fazer a operação matemática e chegou ao total aqui de 9 sucos, que ele somou 3, mais 4, mais 2, que foi igual a quanto? 9. Então vamos aqui fazer um outro exemplo. Vou mostrar para vocês. No meu primeiro copo, eu tenho 1, 2, 3 lápis de cor. Logo em seguida eu ganhei mais 1 e depois eu ganhei mais 2. Tia, como é que eu vou saber o resultado? Eu vou somar 3 mais 1 e vou colocar a mesma quantidade aqui no nosso quarto copinho. Aí o primeiro copo tem quantos lápis de cor? 3. Então eu vou, ó, 1, 2, 3. No meu segundo tem o quê? Mais um lápis de cor. E no terceiro tem quantos? 1, 2. Ao final, eu tenho aqui o meu resultado, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu juntei 6 lápis de cor aqui, ó, ao todo na minha soma. Entenderam? Meus amores, é muito fácil, é muito prático você aprender a matemática assim. Fica bem mais divertido para você fazer aí as suas atividades. Logo depois aqui, a gente pode ver na próxima imagem um exemplo aqui também. Diz assim, ó, na mesa de Dona Teresa tem 3 travessas. Vamos aqui representar as nossas 3 travessas. Vamos lá? 1, 2, 3. Cada travessa tem quantos cupcakes? Vocês estão vendo aí? 4, não é? Então, nós vamos botar aqui, ó, 4 mais 4 mais 4, não é isso? Então, nós temos o equivalente a quantas cupcakes ela vai saber que ela tem em cada vasilha. Como é que a gente vai conseguir contar? Muito fácil. No último copinho, você representa aqui cada um desses. No primeiro copinho, 4. No segundo copinho, mais 4 cupcakes. E no terceiro copinho, mais 4. Olha só que legal. 4 mais 4 mais 4 é igual a quantos lápis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viram só que interessante? Essa parte da adição é muito divertida, porque você pode fazer ela de várias formas. Você pode também só contar quantos tem aqui em cada copinho, juntar só esses 3, que é o mesmo resultado que está aqui. O interessante da adição é que não importa o formato, a ordem de que você coloca as coisas, você pode simplesmente juntá-las. O resultado sempre vai ser o mesmo. Aí aqui eu tenho as estratégias para o cálculo da adição. Um número, ele pode ser decomposto e formar outros números. Por exemplo, o número 46. Para que eu forme o número 46, eu posso decompor ele. Eu tenho 40 mais 6. 4 dezenas mais 6 unidades também representa o número 46. Depois eu tenho 25, eu posso decompor e transformar 20 mais 5. Você pode decompor os números para poder chegar à sua soma. Aí aqui lá no seu livro também tem uma atividade que mostra que o seu Américo ele tem algumas aves. Ele queria saber o total de aves que ele tinha. Aí o cálculo pela decomposição que a gente pode fazer é o seguinte. O número 12, que é 10 mais 2, e o número 16, que é 10 mais 6. Olha só a nossa operação matemática. Você pode fazer assim e você pode fazer assim na forma de decomposição. 10 mais 10, não é? Que é 20, e
2 mais 6, que é 8. Lembrem-se, na hora de fazer os cálculos e as somas, você deve sempre começar pela casinha das unidades, como eu falei na aula anterior, para que a gente possa ter um número exato e uma resposta certinha, tá bom? Aí aqui também, a gente pode calcular as aves do seu Américo fazendo o cálculo com o algarismo usual. O que é o algarismo usual? É esse aqui que a gente costuma fazer, cada um na sua casinha, um embaixo do outro, né? Para que a gente possa fazer a soma, sempre começando pela casa das unidades. Então, nós temos 2 unidades e 6 dezenas, 2 unidades e 6 unidades, e nós temos 1 e 2 dezenas, que a gente também consegue chegar ao número 28. Então, tanto usando o algarismo usual, que é essa quantia, como a decomposição, nós conseguiremos chegar a um resultado, que são o quê? 28 aves, certo? Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da nossa aula de hoje. Pratiquem em casa a adição aí, como a Tiane está explicando para vocês, que rapidinho vocês vão conseguir entender o nosso conteúdo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.